Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? O sacrifício de Jesus foi inútil ou serviu para algum propósito? O que nós podemos entender deste processo histórico de Jesus é que não houve sacrifício. O que houve foi uma condenação de alguém que se posicionou contra o Império Romano e por isso, obviamente, a única forma do imperador se defender é condenando à morte para que fosse um exemplo para os outros que pensassem igual a Jesus. Então, como Jesus ele foi crucificado, muitos outros cristos, vamos dizer assim, também foram crucificados por sedição, isto é, porque se diziam ser reis. Né? Jesus ele se empolgou na sua possibilidade de reinar e acabou sendo condenado à crucificação. A cruz era, obviamente, o único jeito dos romanos de mostrar aos judeus e qualquer outro povo que quisesse se colocar contra o seu poderio, de que, olha, se você se manifestar contra o poder romano, é desse jeito que acaba a sua vida. Então Jesus se sacrificou ou ele foi morto por conta de sedição? Bom, nós sabemos que este foi um fato inventado por Paulo de Tarso, todo mundo já tem conhecimento de Paulo de Tarso, que é um discípulo de Jesus que se dizia apóstolo. Não existe nenhuma condição de Paulo de Tarso ser apóstolo. Paulo de Tarso não foi escolhido pelos 12 apóstolos para ser apóstolo, ele mesmo se denominou como apóstolo, né, em cartas que ele revela essa possibilidade, dizendo: olha, eu posso não ser escolhido, posso não ter sido eleito, mas eu tive contato direto com o Senhor, com Jesus, e se as pessoas não aceitam, se os apóstolos não aceitam, pelo menos vocês me aceitem como apóstolo de vocês. Né? Então, Paulo nunca foi chamado de apóstolo, só depois, posteriormente, que o escritor aí de algumas cartas vem dizer que Paulo é apóstolo, mas não há nenhuma possibilidade de ele ser por conta de que ele não foi escolhido pelos 12 apóstolos. Nós sabemos que para ser apóstolos precisaria de uma eleição. Paulo não foi eleito, ele se autoproclamou apóstolo porque diz ele que teve uma visão de Cristo e que Cristo falou com ele, e a partir daí ele se autodenominou apóstolo. E, o verdadeiro fundador do cristianismo nós sabemos quem é, foi Paulo, né? A história é longa demais para a gente explicar em um pedacinho de vídeo, mas é a realidade. Paulo precisava de uma história comovente que ressoasse tanto com o povo judeu quanto com os cidadãos do Império Romano. Ele teve que se comprometer para convencer dois povos totalmente diferentes, que ele buscava unificar por meio de uma nova religião, que era o cristianismo. E ele conseguiu. O principal objetivo da doutrina era atribuir divindade a um Messias anterior, crucificado pelos romanos por rebelião. Então foi isso que aconteceu. Anos mais tarde, Paulo aproveitou esta circunstância para transformar esse Messias, um certo Jesus, no Filho de Deus que veio ao mundo para redimir os pecados. Mas na verdade é que Jesus não era o Filho de Deus, nem era cristão, nem tinha qualquer relação com o cristianismo fundado em sua imagem e pessoa. Jesus foi crucificado como todos os indivíduos sediciosos, inimigos de Roma ou rebeldes. Paulo não apenas inventou a divindade de Jesus, mas também o suposto sacrifício e a condenação eterna. Paulo é um salafrário, Paulo é um impostor. Ele
que denomina, que posiciona Jesus como um Deus que não tem lado humano. Nas cartas de Paulo, você pode perceber que, bem uma vez, Paulo menciona a humanidade de Jesus, onde ele nasceu, como ele nasceu, o que ele fez como ser humano. Paulo sempre divinizou Jesus, sempre mostrou um Jesus divino em suas cartas, porque a intenção de Paulo era essa, realmente divinizar Jesus. Então nós sabemos que o cristianismo nasce fundamentalmente das cartas de Paulo. Se Jesus existiu ou não, para Paulo não interessa muito. Interessa que existe um ser, uma pessoa, que se sacrificou, e que essa pessoa não é qualquer pessoa, que ela é filho de Deus, e por isso ele deve ser glorificado para todos sempre, na compreensão de Paulo. E nas cartas de Paulo nós temos várias gafes, né, nas suas cartas, que demonstram aí a grande habilidade de Paulo de convencer pessoas, de conversar, sua grande retórica, mas também podemos perceber as grandes falhas na composição dos seus escritos. Por exemplo, Paulo tinha na sua mente, na sua cabeça, que Jesus viria antes que ele morresse, antes que aquela comunidade morresse. E as pessoas começaram a morrer, e de repente Paulo teve que reinventar a história, dizendo que não era bem assim. As pessoas iriam morrer, e um dia, que não se sabe quando, Jesus viria para redimir os vivos e os que estão adormecidos, que seriam os mortos. Então é uma teologia bem feita, porém com inúmeras furos, lacunas que não podem ser preenchidas, que são duvidosas, e que aí, é claro, os santos padres da igreja tentaram acobertar com suas teologias. Então, terminando, o cristianismo foi uma invenção de Paulo, e depois mantida pelos santos padres da igreja e assinada embaixo pelo Império Romano, que saiu de fininho, né? Dizendo que, olha, nós não temos culpa por matar Jesus, foi os judeus, e nós vamos fazer de Jesus o nosso Deus e unificar todas as igrejas, todas as religiões numa só, para que o imperador pudesse dominar a comunidade, dominar as pessoas. E assim foi feito. E com a ajuda de Paulo e com a força do Império Romano, Jesus se tornou Deus. Um grande abraço. Tchau.